Muito bem, então vamos já entrar nos finalmente desta palestra, Inovação, Caminho para a Competitividade, e agora na sua terceira parte, a gente vai apresentar um framework contendo 5 dicas valiosas para colocar a inovação em prática, né? Vamos lá então. Primeira grande dica, praticar a rebeldia. Quando eu falei anteriormente, não, de rebelião, né? Da gente não se contentar com aquele resultado, de tentar enxergar alguma coisa a ser melhorada, não? Isso faz parte desse conceito de rebeldia que eu estou colocando aqui. A rebeldia também, ela, na minha visão, está associada ao quanto insatisfeito você está com as coisas que estão acontecendo na sua volta. Mas é assim, é o tipo de coisa assim, estou insatisfeito com as coisas que estão na minha volta, mas como eu posso fazer para que essas coisas mudem, que essas coisas sejam diferentes e a gente possa inovar e a gente possa alavancar nossas organizações, né? Então, a rebeldia está muito relacionada a não se contentar com as mesmas coisas. A rebeldia está relacionada com aquela ideia de você sempre querer algo diferente, algo novo, algo inovador, entendeu? Algo que nos agregue, porque no final das contas, quando a gente vê o nosso propósito na engenharia, qual é o propósito do engenheiro, né? Pelo seu conceito, o engenheiro é um profissional que está relacionado com a resolução de problemas. Sempre a gente vê o engenheiro relacionado à resolução de problemas. Se a gente vê o que é engenharia, engenharia é a arte, o próprio conceito de engenharia é pura inovação. É a arte de criar, né? De desenvolver soluções que podem ser máquinas, equipamentos, dispositivos, né? Artefatos, prédios, qualquer que seja a obra ou a construção de engenharia que seja, né? A engenharia é a arte de criar essas obras, né? Para solucionar os problemas crescentes da humanidade. Ainda não acabei esse conceito de engenharia, tá? Tem mais um outro ingrediente fundamental. Fazendo uso racional dos recursos da natureza, e vem o apelo à consciência ambiental. E tem mais um outro conceito que é fundamental, que por vezes os alunos perguntam e eles não sabem o porquê, mas porque está no conceito do que é engenharia. Fazendo uso das leis da física e da matemática. Então veja que coisa interessante que essa engenharia é. Então, quando a gente vê o conceito de engenharia no sentido de criar coisas, né, para solucionar problemas, né, você não pode se contentar com as mesmas coisas, entendeu? Porque os problemas eles são sempre crescentes, né? E é nesse sentido que a rebeldia se coloca, né? De você não estar, de você ser um insatisfeito o tempo todo. Resolvi um problema, vamos procurar resolver outro problema, vamos continuar. Vamos ser resolvedores de problemas, gente. Mas resolvedores de problema com consciência, consciência ambiental, com tomada de decisão. Né? E por isso o conhecimento que eu falei anteriormente, que faz parte do tripé, que sustenta, é muito importante, porque essa tomada de decisão baseada em conhecimento é o que nos diferencia como profissionais, entendeu? E esses conhecimentos são os conhecimentos que a gente entende como sendo articuladores, estruturantes de qualquer que seja a solução, né? Conhecimentos de matemática, de física. A verdadeira obra de engenharia, ela se resolve como? Fazendo uma análise física ao problema que nós temos que resolver, e utilizando conceitos da matemática, algoritmos, né? A lógica que está por trás dessa resolução de problemas. Não? Então, por isso que a gente tem que estudar muito cálculo e muita física nas primeiras fases dos cursos de engenharia, hein? E depois aplicar a física na resolução de problemas
diante de todos esses conceitos mais técnicos específicos, né? Que cada uma das engenharias consegue abrigar nelas, né? Então, é extremamente importante a rebeldia, né? Outra coisa extremamente importante, que está relacionada com a anterior, né? Se você... Estou falando que rebelde é aquele cara que não se contenta com as mesmas coisas, o que esse cara tem que fazer? Tem que correr atrás de novos desafios, meu. Vocês precisam ser incansáveis na busca pelos desafios. O desafio é a nossa energia. Tá? Esse é um emblema, um lema de uma propaganda Petrobras que eu adoro, entendeu? A nossa energia é o nosso desafio é a nossa energia. Vida das coisas, entendeu? As coisas, elas não estão bem. Elas precisam ser transformadas em algo melhor do que elas já estão. Duvide delas no sentido de olhar o que dá para melhorar. Sabe, está muito relacionado com a insatisfação que eu mostrei anteriormente, não? E assim, sai um pouquinho da caixa, não? Às vezes a gente fica tão bitolado dentro de uma caixa, não? A gente se cega, entendeu? A gente entra dentro de uma caixa e o que a gente enxerga é paredes, entendeu? A gente não consegue enxergar o mundo, entendeu? Você precisa enxergar o mundo. E quem vai te ajudar a enxergar o mundo são pessoas diversas. Vou falar disso daqui a pouquinho, né? Sai da caixa, olha as coisas diferentes, observa as coisas de um ângulo diferente. Se você vai todos os dias para o Perini, tente mudar o roteiro. Um dia vai pela Beira, outro dia vai pela Dona Francisca. Não? Se você chega ao Santo Antônio de carro, um dia pega a Prudente Moraes, outro dia pega, sei lá o que outra rua aí. Mas muda o roteiro, enxerga. Vai almoçar todos os dias com um colega diferente. O que isso tem a ver, Modesto? Cara, porque nada mais gostoso é do que almoçar e conversar com um colega. Encontre um amigo na fila do RU e converse com ele, procure conversar com ele. Não fale nesse momento de matéria. Fala sobre qualquer coisa. Fala sobre namorada, namorado, sobre academia, sobre cinema, sobre livros, sobre séries, sabe? Ou problemas familiares. Tenta conhecer seus colegas. Isso é uma coisa fundamental, porque além de você aprender com eles nesse momento alguma lição, eles vão te trazer sempre algo do seu repertório, e isso vai ser interessante para você ampliar, né? E isso é sair fora da caixa, não? Você também tem um outro ganho com isso, que é desenvolver capacidade de relacionamento. Isso é extremamente interessante. Eu adoro conversar com pessoas diferentes. Procure conhecer uma pessoa diferente todos os dias. E no âmbito onde você está, vamos lá, gente, vamos lá, vamos parar para pensar. Quantos alunos nós temos no campus da UFSC de Joinville? 1.800? Sei lá se é isso, mas enfim. Vamos supor que seja 1.800, hein? E eu estou falando assim, procure conhecer uma pessoa diferente todos os dias. Né? 1.800 é a quantidade de pessoas suficiente para você, pelo menos, né? Ao longo de 5 anos que você estar aí, você colocar essa meta, esse desafio na sua vida. Conheça uma pessoa todos os dias. Eu tenho certeza que você vai ter, sim, pessoas para conhecer todos os dias, porque nós temos um arsenal de pessoas para você conhecer. Por que é importante conhecer pessoas? Porque quando você conhece pessoas, você conhece culturas diferentes, porque cada um tem uma origem, tem um verso diferente. As pessoas me perguntam, Modesto, como é que é Cuba? Né? E assim, Modesto, como é o regime de Fidel Castro? Já não está mais Fidel Castro. Mas como foi que você chegou aqui no Brasil? Mas por que você estudou engenharia e não medicina? Já você nos disse uma vez que você queria estudar medicina. Recentemente fiz uma palestra em um colégio aqui da cidade, não? E eles me pediram uma palestra para que eu contasse um pouco da minha vida, porque naquela turma, em um outro momento, eu já tinha dito de que eu queria ser médico e acabei estudando engenharia, mas eu não falei o porquê que eu estudei engenharia, não? Eles ficaram curiosos, não? Veja, isso tudo para dizer o quê? Que cada um de nós tem uma história maravilhosa, entende? E cada um de nós tem possibilidade de contar nossas histórias.
e cada um de nós tem a possibilidade de aprender com as histórias dos outros, entende? E isso é muito enriquecedor, isso é muito, muito, muito enriquecedor. Enriquecedor para a nossa cultura, para a nossa formação e também para desenvolver a empatia, sabe? Que é uma das características mais essenciais que o ser humano precisa ter, a empatia, não? Então, veja todo o que está associado a pensar fora da caixa, a duvidar das coisas, hein? E assim, cara, é assim, o cara que quer inovar, que quer colocar inovação na prática, tem que entender que se não tem um problema, não tem graça, entende? Então, você tem que definir um problema, tá? E quando você define, e é assim, eu vou falar isso para você, que o problema não é resolver a fome do mundo, esse é um problema muito batido, entendeu? Tem gente que está querendo resolver esse problema há muito tempo e não consegue resolver ainda, não? Pois é, vamos lá. Quando eu digo resolver um problema, é assim, você não resolve o problema de um dia para outro. Participo como mentor de processos de desenvolvimento de empreendedores, de startups, sou mentor de startups assim, e eu posso lhe dizer o seguinte, que nesse slide, eu posso dizer assim, que nesse slide se resume algumas semanas, alguns meses, sim, de trabalho de quem quer realmente empreender nesse espírito de resolução de problemas. Sim? Identifique um problema, significa você entender o mundo, você precisa entender o mundo para saber aonde que você pode atuar e aonde que você pode realmente, aonde que realmente você pode, está passando um carro aqui, não sei do que é, está fazendo um barulho desgracento, por isso estou falando mais alto para que esse barulho não me atrapalhe, não? Mas assim, o problema aqui nesse caso é assim, essas são as questões, as condições de trabalhar em home office, não? É muito bom, mas tem esses contratempos aí, não? Mas assim, quando eu digo definir um problema, não? É assim, para e pensa, cara, o que você gosta de fazer? Para e pensa o que você é bom fazendo. Para e pensa o que as pessoas gostam do que você faz. Para e pensa o que você poderia fazer e ser remunerado por isso, né? O que o mundo está precisando. Quando você encontra todas essas respostas, você define aquilo que no japonês significa ikigai, que é encontrar, entendeu? Encontrar um problema, um motivo para, encontrar um motivo para, a partir de um problema, encontrar um motivo para resolver o problema, e aí é onde entra a missão grandiosa, não? Quando a gente tem um problema bem estabelecido, você define esse problema como uma missão grandiosa. Eu defini um problema na minha vida e esse é o meu propósito. Eu sinto que as pessoas elas precisam de autoconhecimento, porque com o autoconhecimento ela consegue transformar suas vidas. Eu sinto que as pessoas precisam de autoconhecimento e elas por vezes não sabem como desenvolver esse autoconhecimento. Então, o que eu fiz? Eu resolvi investir nesse problema, né? E eu me desenvolvi como coach, como mentor, fiz vários cursos de desenvolvimento. Para me aperfeiçoar, é importante ter o conhecimento da técnica, como você pode trabalhar com as pessoas, o autoconhecimento, hein? E isso definiu a minha missão de vida, que é transformar a vida das pessoas através do autoconhecimento, porque com esse autoconhecimento eu tenho certeza que elas conseguem transformar seus sonhos em algo concreto, em algo verdadeiro. Eu preciso que as pessoas sejam felizes, do mesmo jeito que eu sou feliz fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu quero que todos sejam felizes fazendo alguma coisa, né? Então defina um problema e invista nesse problema e se foque nesse problema e transforme ele numa missão grandiosa. É o primeiro passo. Primeiro passo é isso, né? Construa algo que as pessoas amem, cause impacto. Você precisa pensar assim, qual vai ser meu legado, entendeu? Qual é o meu legado? Né? E se você define um problema, você define isso como uma missão grandiosa, tenho certeza que isso faz parte da sua paixão, o resultado vai ser o seu próprio legado, tá? Então, isso é muito importante. Segunda grande coisa, muito importante, muito, 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 muito importante. Então, a primeira coisa, pratique rebeldia. Segunda coisa, junte-se às pessoas certas, entende? Você precisa entender de que você não é uma ilha e que quando você trabalha com pessoas, e você desenvolve cultura, espírito, trabalho em equipe, o time, a cultura,
fazem com que você vença, fazem com que você supere qualquer dificuldade, você vai para frente. Você não consegue fazer as coisas sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa de pessoas diferentes, culturas diferentes, hein? Olhares diferentes, hein? Para que você consiga ir para frente. Você precisa de pessoas com propósito, convergindo com o seu propósito. Porque se você tem um propósito e elas não têm esse propósito, você vai e elas puxam você para trás. Não, você tem que ir, todos têm que ir junto, convergindo junto, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, junte-se às pessoas certas, pessoas que estejam dispostas a dar o sangue por aquela causa que você definiu como sendo sua causa, entende? Que seria a causa de todos, sim. Contagie e inspire as pessoas com aquilo que você acredita. Você só vai conseguir ter as pessoas certas se você vibrar, se você se sentir feliz, se você se emocionar falando aquilo que você quer resolver, aquilo que você... o motivo da sua existência passa a ser aquilo, você contagia as pessoas com aquilo. Gente, estou falando de traços essenciais da liderança inovadora. Um líder inovador é um líder que tem que contagiar as pessoas, entendeu? Que ele tem discernimento do que é realmente o propósito daquela organização e ele tem a capacidade de contagiar, de conduzir as pessoas, de orquestrar as pessoas, de um grande maestro, não? Conduzi-las para um grande show, entendeu? Um grande espetáculo na vida delas, né? Isso é muito importante, não é? Esse é o lado humano da inovação, que a gente não pode esquecer, o lado humano. As pessoas pensam que inovar significa investir em equipamentos, máquinas, robotizar tudo. Pensem no lado humano, antes de mais nada. Pensem no lado humano. Eu faço questão de falar isso porque essa disciplina é ciência, é tecnologia e é sociedade. Quando eu estou falando assim do lado humano, estou falando assim do ser humano. Porque se esse ser humano ele for valorizado, ele fizer as coisas consciente, engajado, empolgado, feliz, entendeu? O impacto que isso traz para a sociedade, ele é assim, ele é intangível. Eu não consigo medir esse impacto. Ele é grandioso, ele é inestimável, entende? Pessoas dispostas a dar o sangue, cara. Tem que ser o tempo todo assim, dar o sangue por aquilo, entendeu? E você. Pessoas que remem junto o tempo todo, remando junto, com atitude, entendeu? Com comprometimento, com tudo, entendeu? Me arrepia essa, putz, remando junto o tempo todo. Só assim que a gente vai conseguir realmente evoluir, entendeu? Como equipe, como organização, como pessoa, como indivíduo, não? Instaure instaure a cultura de trabalho em equipe. Quando eu digo assim para os meus alunos da Fórmula, gente, vamos trabalhar em equipe, não é simplesmente que um faça uma coisa e outro faça outra coisa. Não, tem que ter interação, tem que ter olhar sistêmico, tem que ter momentos de convívio, tem que ter momentos de discussão, mas nessas discussões a gente precisa refletir, analisar, entender os pontos de vista de cada um, entendeu? Valorizar os pontos de vista de cada um, mesmo que eles sejam por vezes divergentes. Isso é extremamente importante. Em uma equipe onde todos concordem, você não vai ter resultados. Tem que ter divergência. Por isso é importante ter pessoas com cabeças diferentes. Tem que ter divergência. Só que assim, não adianta ter divergência e ter divergência. Não. Precisamos ter divergências para posteriormente convergir. Então, se você estuda Design Thinking, você vai ver assim, que primeiro que tudo, no processo de ideação, você tem um monte de ideias, e muitas delas são divergentes. Então, você tem as divergências. Né? Divergências, muitas divergências. Mas você tem que ter a convergência, entende? O trabalho em equipe, a cultura de trabalho em equipe é respeitar as divergências, é respeitar a diversidade, entende? E é fazer com que aquilo que sai de melhor de todos nós, com discussão, com análise criteriosa, hein? É o que nós vamos resolver, é o que nós vamos executar, entendeu? Então, o trabalho em equipe é muito importante. Espírito de solidariedade, de respeito, a empatia e a transparência. Você precisa entender que em uma equipe tem que ter solidariedade, entendeu?
Solidariedade é assim, estar atento ao outro, né? Se preocupar com o outro, né? Nesse espírito de trabalhar em equipe um espírito, tem um estado de espírito muito interessante que é a irmandade, entendeu? De você se sentir irmão. Aquilo não é mais uma equipe, aquilo não é um time, aquilo é uma família, entendeu? Então, quando você vê este slide aqui, me remete muito ao quanto é interessante desenvolver um espírito de família. Somos todos uma grande família, entendeu? Nesses dias, os meus bajeros falaram assim, mudaram o nome o nome do grupo WhatsApp, e ao invés de colocarem assim, equipe Baja, CTJ Baja, eles falaram assim, família CTJ Baja. Putz, eu me emocionei. Porque é assim, porque no fim das contas é uma família. Você vem de longe, você encontra pessoas que também vieram de longe. Onde que você encontra essas pessoas? Você encontra essas pessoas na universidade. A universidade é o ponto de encontro dos grandes amigos. É na universidade onde você encontra os seus amigos que vão te acompanhar para a vida toda, não? Nesses dias eu vi duas colegas minhas que estudaram comigo na graduação, ambas moram nos Estados Unidos, uma mora na Califórnia, outra mora em Orlando. E elas se encontraram em Orlando, não? E eu vi as duas sentadas, uma do lado da outra, assim, bem juntas, e eu bati uma saudade enorme, entende? Porque eu amo essas duas colegas, entende? A Isel e a Leida são o nome das duas. E colocou uma mensagem lá, meu Deus do céu, como é bom ver vocês juntas, que saudade que eu tenho do nosso tempo, faculdade, não? Em algum momento a gente precisa fazer uma foto nós três juntos, porque realmente os amigos que a gente faz na faculdade, a gente leva para a vida toda, não? E aí, na faculdade, quando você trabalha numa equipe, num projeto, você desenvolve um espírito de irmandade tão forte que um passa a ser irmão do outro. Então, entendam isso. Vocês vão trabalhar num mundo corporativo que só está buscando resultado ou bater meta no final do mês, mas não se esqueça das pessoas. Não se esqueça das pessoas. E eu estou falando assim porque um aluno da UFES que tem um potencial muito grande de ser um futuro líder, em qualquer que seja nessas empresas. Quando eu olho, por exemplo, para todas as pessoas que eu conheço no mundo corporativo, grande parte deles foram ou são alunos da UFSC. A equipe jamais irá atingir o nível mais alto possível se seus membros não exibirem cuidado e genuína preocupação um pelo outro. Essa foi uma frase que eu, em 2017, diante de uma situação com a equipe Fórmula, não? Alguém veio me falar assim, por que a minha equipe era daquele jeito? E eu falei assim, olha, se a sua equipe não atingir o nível mais alto possível, se seus membros, ela não vai atingir esse nível alto de desempenho se seus membros não forem genuínos, se seus membros eles não forem preocupados com o outro. Então, este momento é muito importante. Cultura, trabalho em equipe atrai talentos. Então, por que empresas que investem em pessoas elas têm um time forte? Elas têm um time forte porque, além delas investirem em pessoas, em desenvolver pessoas, elas conseguem atrair pessoas que estão do outro lado, pessoas que querem trabalhar, entendeu? Então, os talentos eles estão nas empresas que mais investem nas pessoas. E nessa geração de vocês são muito movidos por propósito. Vocês vão poder sair de uma e ir para outra. Se naquela vocês não conseguirem aquilo que vocês buscam, vocês vão para outra. Terceira grande dica, entendeu? Primeira é rebeldia. Segunda é assim, junte-se às pessoas certas. Terceira dica, crie seu próprio habitat. E no seu próprio habitat, eu estou falando do seu ecossistema. Você não é uma ilha, você precisa de conviver em harmonia. Conviver em harmonia com um ecossistema. Você depende dos outros. Você depende de fornecedores, você depende de clientes, você depende de uma equipe interna, entendeu? Você precisa da sua família, né? Aprenda a conviver com pessoas de diferentes tribos, né? Conviva em harmonia com diferentes tribos. Isso parecer o quê? Em um ecossistema, você vai ter uma empresa de tecnologia, uma empresa de serviço, você vai ter uma academia, você vai ter
várias naturezas em um único lugar. Vejam o que o Ágora é, de fato, não? Um ecossistema. Quantas empresas nós temos no Ágora? Várias. Todas convivem em harmonia, entendeu? Porque o ambiente é convidativo para isso. O ecossistema se chama ecossistema de inovação, semelhando-se ao ecossistema da natureza. Em um ecossistema da natureza, as espécies convivem em harmonia, as espécies convivem, né? E isso para a inovação é extremamente importante, porque qualquer espécie de profissionais que você estiver interagindo te traz visões diferentes, repertórios diferentes, extremamente importante. Trabalhe em ecossistema. Quando você coloca ecossistema, estou me falando de você trabalha em um círculo, um dando mão para o outro, entendeu? Isso é colaboração. E não ecossistema. Quando é ecossistema, é você se sentir no centro e achar que tudo tem que girar em volta de você. Não é ecossistema, é ecossistema. Isso é extremamente interessante. São conceitos do Fórum Econômico Mundial de 2019. Tá? Empresas que inovam, organizações que inovam, elas estão sempre perto de onde tudo acontece. Entendeu? Então, você tem que estar perto de um ecossistema de inovação. Você tem que investir, usar tecnologias em primeira mão. Empresas que inovam, organizações que inovam, elas sempre investem em tecnologia, utilizam a tecnologia de primeira mão. Isto é, assim, somos os primeiros em testar tal coisa. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar 2 exemplos. Vocês passaram, neste momento, por um processo de ajuste de matrícula. Né? Nesse processo de ajuste de matrícula, a gente inovou. Vocês nunca fizeram, se são calouro, nunca fizeram um ajuste de matrícula, mas quem é veterano já sabe da dificuldade. A gente desenvolveu, ao longo desta pandemia, um novo sistema, que é o CISACAD. Cara, o CISACAD é um projeto de um professor da ciência da computação da UFES, que ele teve a participação de alguns professores coordenadores da UFES, que eu me incluo entre eles, professores da UFES que Joinville. Né? Aquele professor, ele abriu para toda a universidade, o único centro que se mostrou disponível para o diálogo e para conversar fomos nós. O certo é que no final do mês de julho, agosto, aí já iniciando agosto, a gente já tinha uma versão desse sistema e a gente falou assim, bom, estamos tão inseguros dele porque a gente não testou, que é muito arriscado, é temerário usar isso no nosso processo de ajuste de matrícula. Mas como os nossos alunos estão longe, vamos testar mesmo, porque se dá certo, ele vai ser muito amigável. O que a gente fez? A gente testou esse sistema em primeira mão. Nós fomos os únicos da universidade, além de 2 turmas, de 2 cursos, perdão, de 2 cursos na área de computação, nós fomos e algum curso, me parece que em outro campo, não sei se veterinária. A única coisa que eu sei que foram os cursos do CTJ e 3 cursos fora do CTJ, o que usamos esse sistema. Isso é parecer o que nós inovamos. Deu problema? Deu um pouquinho. Já sabíamos, né? Já sabemos quais são os pontos fracos desse sistema e o que nós estamos fazendo. Estamos melhorando ele para a próxima matrícula, no que vai acontecer naturalmente no final deste ano, início do próximo, certo? Então é assim, organizações que inovam, elas sempre incorporam a tecnologia em primeira mão, ok? Esse é um exemplo. Outro exemplo, vou trazer isso para o projeto Fórmula. Nestes tempos, o Alexandre, um mentorado meu, que ele é o CEO de uma startup chamada Hollow, ele é uma startup que desenvolve soluções em realidade aumentada. Né? O Alexandre me procurou, um aluno da engenharia aeroespacial, das últimas fases, me procurou para saber se eu teria interesse em ajudá-lo a ele promover a Hollow, através do desenvolvimento de um modelo 3D em realidade aumentada de um dos protótipos do projeto Fórmula. Mas é claro que eu aceitei na hora, porque assim, o que nós fizemos? Nós entregamos o projeto 2020/2021 para o Alexandre e a equipe dele, e eles desenvolveram essa solução. Então, talvez vocês já devem ter visto algumas postagens da equipe Fórmula de um veículo em 3D iterativo, não? E isso é inovação.
Inovação pressupõe você ser o primeiro em adotar a tecnologia, entendeu? Evoluir, avançar, crescer, ganhar competitividade. Então, sempre procure ecossistema, né? Compartilhe o que você tem com os outros, porque os outros vão compartilhar com você o que eles fazem e todos vão evoluir. Esse é o espírito da inovação em ecossistema, ok? Muito bom. Vamos entrar na quarta dica. Seja incansável na execução. Empreendedor, inovador, ele não para. Ele não para, ele não para, ele não. Mude o DNA da sua empresa, a sua organização, instaure a cultura de inovação. É extremamente importante trabalhar com cultura e inovação. Cultura e inovação pressupõe um conjunto de fatores. Pressupõe as pessoas dispostas a inovar, pressupõe inovação humana, pressupõe organização, pressupõe investimentos, pressupõe estrutura física para prototipar soluções, pressupõe estar em contato com ecossistemas, pressupõe atualização o tempo todo, pressupõe uso rápido de tecnologia, pressupõe um monte de coisa, cultura e inovação. Líderes inovadores, entendeu? Estimule o processo criativo. Precisamos criar, e claro, o processo criativo vai ter depois um módulo sobre criatividade, ok? Mas vamos lá, o processo criativo é importante porque é desse processo criativo que a gente consegue produzir. A gente não produz nada sem antes ter uma ideia clara do que nós vamos produzir. E essa ideia clara do que nós vamos produzir como solução é resultado de um processo criativo. Então, é muito importante o processo criativo. Vamos falar mais sobre criatividade propriamente. Nessa nova economia que busca um novo conhecimento, inovação, avanço, mais do que criar, eu preciso fazer. Então, o primeiro lance aí estão todas as lampadazinhas assim integradas. Isso representa o processo criativo. Aqui nós temos as engrenagens que pressupõem que todo o processo que rola nos bastidores da criação, da produção de protótipo, a prototipagem da solução. Aí estão os métodos de trabalho, aí está, por exemplo, o uso de ferramenta, aí está, por exemplo, todo esse processo de acompanhamento, de análises, de qualquer que seja o desvio, e de ajustes, ajustes finos que são necessários para você poder, então, chegar ao resultado. Com criatividade, com um processo muito bem estruturado, baseado na escala real que nós temos de produzir, e sempre considerando com o menor valor possível. Aí vem o MVP que nós falamos, nos processos de desenvolvimento empreendedor, o produto com o menor valor possível, o protótipo com o menor valor possível, que responde ao problema, é aquilo que pode ser solução escalável. Tá? Então, é extremamente importante que vocês entendam isso, não? Construir, testar, errar, aperfeiçoar faz parte do processo de inovação. Construa rápido, de uma maneira simples, com pouco valor, teste, verifique aonde o teste tem que ter segmento metodológico, ferramentas de controle, para que você possa obter dados que te permitam confiar se aquilo que você está produzindo está ou não está no caminho, entendeu? Se errou, ótimo, agradeça a Deus que você errou. Ai, mas como é bom um erro, gente. Por quê? Porque nessa hora a gente para e pensa, e se for necessário, novamente voltar a trabalhar ideias, a gente trabalha ideias de novo e volta de novo aquele ciclo de design thinking, e a gente diverge, depois converge e encontra a nova solução a partir desse erro. E isso tudo está relacionado com o processo de aperfeiçoamento, não? E tudo isso pressupõe o quê? Mudar a realidade do lugar onde você está, da empresa onde você está, do seu país, e qualquer que seja. Desenvolva com e não para. Eu falo aqui cliente com cliente. Desenvolva com o cliente. Isto é na perspectiva do que eu falava anteriormente, do como é importante perceber que os hábitos de consumo mudaram.
e de que o cliente é mais exigente, que o cliente busca experiência. Então, traz ele, para ele desenvolver junto com você a solução. Por vezes, a indústria tradicional, ela começou a produzir geladeira, 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 é a mesma geladeira, o tempo todo. O carro, 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 o tempo todo. Entendeu? Pensando num design que talvez agradasse o cliente. Em algumas escalas de indústria, isso continua sendo, por quê? Porque para produzir, por exemplo, um carro, você precisa de um ferramental, e você não vai desenvolver um ferramental para cada tipo de customização que você faça naquele veículo, não? Só que como que essas empresas hoje em dia se projetam em relação a esse conceito de desenvolver com o cliente, não? Você faz uma pesquisa mercado muito, muito, muito forte, muito estratégica, não? Se procura através da pesquisa entender o hábito do consumidor, entender o que ele mais valoriza, entende? E a partir daí você criam designers, né, de soluções, né, para esses anseios. Não? Então é muito importante isso. Não? Empresas que inovam, instalam, incorporam a tecnologia em primeiro, investem em tecnologia para agilizar e viabilizar as soluções. Extremamente importante. O investimento, não, capital, naquele conceito de tripé que eu acabei de mostrar é extremamente importante. Não? E é claro, a gente não pode falar se o mundo está mudando, se estão surgindo novas tecnologias, estamos produzindo muito conhecimento, a aprendizagem contínua faz parte de um cara que está inovando, que participa do ecossistema. Dentro dessa perspectiva de você ser incansável na execução, você precisa entender de que muitos obstáculos eles vão surgir e que para cada um desses obstáculos você tem que ter energia, gás, espírito, superá-los, e você vai precisar entender que isso faz parte do processo, do seu processo de amadurecimento, do seu processo de crescimento, entendeu? E que isso faz parte também das respostas a esse sentimento de rebeldia que você tem, entendeu? Então, seja rebelde quando você erra, quando você cai, se levante, entendeu? Com o espírito de quem vai encontrar nos erros naturalmente a inspiração para se desenvolver e crescer. Lembre-se sempre que você só vai conseguir aquilo quando você estiver devidamente preparado. Uma dançarina, ela só consegue dar esse salto e ela consegue brilhar nesse palco maravilhoso depois de muitas horas de treino, depois de muitas horas de queda, depois de machucar o pé, entendeu? Ela brilha, ela brilha. A gente precisa errar, resolver o erro rápido para brilhar e avançar, certo? A última dica é sempre comemorar tudo aquilo que você conquistou. Comemorar e retribuir sempre tudo aquilo que você conquistou. Você não conquistou nada sozinho, comemore com sua equipe. Você não comemorou nada sozinho, porque para você poder chegar a esse resultado, você teve que abrir mão de tempo de casa, da família, atenção aos filhos. Então, retribua eles, envolva eles, sim. E sinta o sentido da gratidão. É muito importante a gratidão. O tempo todo seja grato. Não? Então, uma próxima curva, nós vamos ter naturalmente próximas curvas, e vocês vão naturalmente perceber que essa próxima curva é o novo desafio. É o novo desafio. A próxima curva pode ser um abismo, né? Se você não olhar para ela, você pode encontrar o abismo, né? E se você olhar para ela e perceber que precisa bifurcar, você vai ter então o seu novo desafio, entendeu? Esteja atento às curvas, porque elas podem virar oportunidades épicas ou elas podem te trazer um risco trágico de você não viver o próximo momento, ok? Muito bem. Por fim, continue sendo louco, já falei disso para vocês, o conceito louco que eu prego é o conceito de ser músico, poeta louco. Louco é aquele que se abre para a sua existência, é aquele que sempre está procurando desafios, é aquele que gosta de assumir riscos, é aquele que gosta de acompanhar a dinâmica da vida, né? Louco, aquele que acompanha a dinâmica da vida, entendeu? Aquele que está sempre buscando, observando, acompanhando tudo, aquele que está assim louco por mudar, por fazer acontecer, é aquele que é feliz fazendo aquilo que ele faz, é aquele que faz feliz aquilo que ele faz, entendeu? Faz feliz aquilo que ele faz e ele é feliz com aquilo que ele faz, entendeu? São as duas coisas juntas.
Valorize cada momento, entendeu? Então, quando você me fala assim, o que vai acontecer em março de 2021? Não sei. Valorize hoje. O futuro está acontecendo agora, entendeu? O futuro está acontecendo agora. Agora que você está preparado, agora que você está tendo acesso a esses conteúdos, entendeu? Reflita, avalie cada frase, cada palavra, cada conselho do professor e tente mudar a sua vida. Seja muito feliz, entendeu? Viva a sua vida na sua essência, entendeu? Com intensidade. Aproveite o momento, dê um abraço. Sai daqui agora, vai lá e dá um abraço na sua mãe, no seu pai, no seu irmão. Agradece, entendeu? E volta e continua assistindo a aula. Seja muito feliz. Certo? Eu encerro por aqui a minha palestra de inovação, caminho para a competitividade, em 3 módulos, 3 partes. Hein? Na primeira, a gente abordou os desafios que as grandes mudanças associadas ao avanço da tecnologia nos trazem, hein? As situações que emergem dessas transformações, hein? Para a partir daí refletir que é importante desconstruir o hábito de sermos nós mesmos, e aí a gente apresentou quais eram as principais atitudes para a gente se preparar para esse processo de inovação, né? E posteriormente a gente tratou de um framework, apresentamos 5 dicas valiosas para que vocês possam então encarar a inovação como algo mais prático, como algo que pode realmente sim transformar a vida das pessoas, a vida das organizações, e ganhar competitividade em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Sempre com um olhar muito claro, muito centrado no ser humano, mais do que nos processos no ser humano, porque esse sempre é o meu recado. Vamos olhar o ser humano, porque se o ser humano ele estiver preparado, disposto para encarar esse desafio, o resultado naturalmente vai ser consequência, porque se o ser humano estiver habilitado para fazer acontecer, se estiver ambientado com o uso da ferramenta que ele vai utilizar, além da paixão que ele sente por aquilo, ele está preparado para usar aquela ferramenta, eu não tenho a menor dúvida de que o resultado sempre vai ser muito, 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 muito diferenciado, e é justamente isso que a gente busca com a inovação, ganhar diferenciais competitivos. Fiquem bem, eu agradeço a todos pela atenção e a gente se encontra no próximo encontro. Muito obrigado.